Meus irmãos, nós estamos muito felizes, tivemos um final de semana muito abençoado com a Conferência Éden. Queremos agradecer pelo pessoal da Éden, na pessoa do Rafael. Deus continue abençoando vocês. O Rafael está por aí, eu vi. Está aqui. Se fosse... Deus abençoe vocês, toda a equipe. Que tempo abençoado. Vocês estão semeando para a eternidade, irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. É o desejo do nosso coração. Nós tratamos temas que são fundamentais para a edificação da igreja e também para a defesa da nossa fé. Algo que se repetiu muito aqui foi estarmos preparados quando pedirem a razão da nossa esperança. Disso que se trata a apologética. Então, nós louvamos a Deus e hoje, na pregação, estará pregando meu amigo, pastor Arturo. O Arturo é um amigo já de muitos anos, ele é chileno, e nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos, de servir juntos em Santiago, até que Deus nos tirou de Santiago, o levou para México, Monterrey. Ele trabalha em Resposta em Gênesis a tempo integral, e se Deus quiser está mudando para o Canadá proximamente, e Deus me trouxe para cá, para Santiago, e nós nos encontramos aqui. Meu Deus do céu. E nós estamos em Brasília, melhor cidade do Brasil, na melhor igreja do Brasil. Para a glória de Deus, estamos aqui, irmãos. E o Arturo se comunicou comigo, o Rafael também, e nós combinamos de trazer a conferência para cá, para a nossa igreja. Foi um privilégio, obrigado por ceder esse privilégio a nós, irmãos, e nós estamos felizes. Arturo, seja bem-vindo, que o Senhor te bendiga, e estamos muito felizes e contentos por este tempo tão especial. Que o Senhor te bendiga, irmão. Muchas gracias. Buenos días, iglesia. Bom dia, igreja. El privilegio es mío. O privilégio é meu. De verdad es un gran honor estar con ustedes. A verdade é que é uma grande honra estar com vocês. Es una bendición muy grande estar con el pueblo del Señor, É uma bênção muito grande estar com o povo do Senhor, delante del Señor. diante de Deus. Y qué privilegio más grande es poder predicar la palabra. E que privilégio maior é pregar a palavra. Hace 3 años estoy a tiempo completo en Respuestas en Há Génesis. 3 anos atrás eu estou trabalhando a tempo integral em Respostas em Gênesis. No tengo la oportunidad de estar predicando cada domingo. Eu não tenho a oportunidade de estar pregando cada domingo. Me congrego en una iglesia local, pero viajo mucho. Eu congrego em uma igreja local, mas eu viajo muito. Entonces, cada vez que estoy en conferencias Então, cada vez que eu estou em conferências y me dicen si puedo predicar un sermón, e me pergunta se eu posso pregar um sermão, yo digo, gracias, Señor. eu digo graças, Senhor, Porque es un honor poder predicar y compartir el Evangelio. porque é uma honra poder pregar e compartilhar o Por Evangelho. eso quiero invitarles a abrir la Biblia Por isso eu quero convidar vocês a abrirem suas en Bíblias Génesis capítulo 37, em Gênesis capítulo 37, versículos del 1 al 5. os versículos de 1 a 5. Esto es el inicio de una sección de una gran historia de una familia compleja. Esse é o início de uma história, o início de uma sessão de uma grande história de uma família complexa. Esto fue parte de una serie de sermones que pude compartir en la iglesia local en Chile. Essa é parte de uma série de uma série de sermões que ele pôde pregar lá no Chile. Pero para mí fue una de las secciones muy esperanzadoras pensando en la familia de Dios. Mas para mim essa sessão foi de grande esperança pensando na família de Deus. Y espero que el Señor esta mañana también aliente nuestros corazones con esa esperanza del E Evangelio. eu espero que o Senhor também anime os seus corações com essa esperança nessa manhã. Vamos a leer el texto. Vamos ler o texto. Gênesis. Não sei. Vamos ler Gênesis 37, dos versículos 1 a 5, irmãos. Quero convidá-los que se coloquem de pé. Por favor, irmãos. Acompanhe comigo a leitura, assim nos diz a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos,
odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pueden tomar asiento, por favor. Pode assentar, irmãos. Vamos a orar una vez más. Vamos orar mais uma vez? Señor, estamos delante de ti, Senhor, estamos diante do Senhor, agradecidos por tu misericordia. estamos agradecidos pela Tua misericórdia. Y ahora que vamos a reflexionar en el texto, Agora que vamos refletir sobre o texto, pedimos tu dirección, pedimos a direção do que tu Senhor, Espíritu Santo do Teu Espírito Santo, pueda iluminar tu palabra en el corazón de tus hijos. para que o Senhor ilumine a Tua palavra no coração dos Seus filhos. ¿A ti te ha placido, Señor, No coração do Senhor tem o prazer que tu palabra perfecta que a palavra do Senhor é perfeita, sea predicada por hombres imperfectos, seja pregada por homens para imperfeitos, que la gloria sea tuya, Señor, para que a glória seja do Senhor, no de aquel que expone tu palabra? não daquele que expõe a Tua Por palavra. eso necesitamos de ti en esta mañana. Por isso nós necessitamos do Senhor nessa manhã. Yo necesito de ti en esta mañana. Eu preciso do Senhor nessa manhã. Por eso te ruego, Señor, que tú bendigas este tiempo Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse tempo y que hables a tu pueblo e que o Senhor fale ao Teu povo, a pesar del predicador. apesar do pregador. En el nombre de Jesús No oramos. nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Esta es la historia de una familia muy complicada. Essa é a história de uma família muito complicada. En mi opinión, creo que es la peor familia que describe la Biblia. Na minha opinião, é a pior família descrita na Bíblia. Sin embargo, la Biblia siempre ha alentado a que la familia tiene que ser algo hermoso para la gloria de Dios. Mas apesar disso, a Bíblia sempre nos anima que a família seja algo para a glória de Deus. Sabemos que la Biblia es el modelo perfecto de familia. Existe el modelo perfecto de familia. Sabemos que a Bíblia nos aponta o modelo perfeito de família. Debiera ser el patrón bíblico, el modelo de todas las familias del mundo. Deve ser o modelo, o padrão bíblico de todas as famílias no mundo. Desde Génesis, Dios creó a la unidad familiar de un hombre y una mujer. Desde Gênesis, Deus criou a unidade familiar de um homem e uma mulher. Hemos visto cómo esta sociedad está tratando de deconstruir este modelo. Nós temos visto como a sociedade tem tentado desconstruir o modelo de Deus. Mas usted y yo sabemos que tampoco es simple, incluso para los que somos hijos de Dios. Mas você e eu sabemos que não é simples isso, nós que somos povo de Deus. La familia fue creada para ser también un reflejo de lo divino. A família também foi criada para ser um reflexo de Deus. La unidad entre el hombre y la mujer deberían representar el pacto de amor eterno de Dios con su A pueblo. unidade entre o homem e a mulher, o pacto, deve também refletir a nossa aliança com o nosso próprio Deus. Pero como dice Efesios, también debería ser el lugar donde los padres criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Mas como Señor. diz Efésios, é também um lugar onde os pais e os filhos, eles estão nesse relacionamento que também glorifica o Senhor. Pero una de las cosas que me encanta, me gusta mucho de la Biblia, Mas uma das coisas que me apaixona nas Escrituras, es que además de hablar del modelo perfecto, além de falar do modelo perfeito, también es sincera en contar que las cosas no son simples en este mundo. mas a Bíblia também é sincera em contar que as coisas neste mundo não são tão simples. La Biblia no es hipócrita. A Bíblia não é hipócrita. La Biblia muestra claramente cómo son las cosas. A Bíblia mostra claramente como as coisas são. Generalmente la Biblia no es como nosotros, Em geral, a Bíblia não é como nós. porque cuando a las personas les preguntamos cómo están, Porque geralmente quando a gente pergunta a uma pessoa, como você está? la respuesta común es A resposta comum é, bien. bem. Mas no siempre está bien. Mas nem sempre nós estamos bem. Las cosas dentro de la familia no siempre están bien. As coisas dentro da família nem sempre estão bem. Pero para entrar entonces en el texto, Mas para entrar aqui nesse texto, me gusta hablar un poco del contexto cuando estos libros fueron escritos. eu sempre gosto de falar do contexto em que esses livros foram escritos. Particularmente me refiero al Pentateuco. Particularmente eu me refiro ao Pentateuco. ¿Dónde estamos en la historia de la redención? Onde nós estamos na história da redenção? Cuando Moisés escribe estos libros, Quando Moisés escreveu estes el livros, pueblo de Israel está en la peregrinación, ¿cierto?, a la tierra prometida. o povo de Israel está na peregrinação até a terra El prometida. Señor ha sacado su pueblo de Egipto. O Deus tirou o seu povo do Egito. El pueblo está caminando en el desierto por muchos años. O povo está caminhando no deserto por muitos anos. Mas el pueblo oye a través de Moisés Mas o povo escuta através de Moisés sobre las promesas del Señor, sobre as promessas do Senhor, sobre el origen de todas las cosas, sobre a origem de todas as sobre coisas, la identidad que tiene que forjar ese pueblo en su sobre a corazón. identidade que Deus está forjando no coração desse povo. Escucha cómo Dios hizo una alianza con Abraham, Isaac, Jacob. Esse povo escuta como Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Les habla sobre cómo Él firmó este pacto para cumplir
cumplir las promesas a través de estas personas. Fala como Deus firmou essa aliança para cumprir as promessas através dessas pessoas. Mas en este contexto él está hablando de esta aliança que continúa con Jacob y su familia. Mas nesse contexto ele continua falando dessa aliança que segue com Deus fez com Jacó e sua família. Usted sabe, de la familia de Jacob surge el pueblo de Israel. Vocês sabem que da família de Jacó surge o povo de Israel. Ellos serían los representantes del modelo divino en la tierra. Eles seriam os representantes do modelo divino na El terra. pueblo del Señor É o povo do Senhor. sería el pueblo que debería vivir una vida santa É o povo que deveria viver uma vida santa para ser luz de las naciones. para ser luz nas nações. Entonces, cuando la Biblia habla sobre este pueblo, Então, quando a Bíblia fala sobre esse povo, nos describe una situación compleja. nos descreve uma situação Entonces, complicada. para mí es un poco paradójico, Para mim é um pouco paradoxal. porque se supone que estos escritos deberían generar consuelo, pero también esperanza al pueblo que camina. Porque quando a gente olha para isso, se supõe que isso deveria gerar consolo, mas também esperança para o povo que caminha. Recuerda, el pueblo está caminando por el desierto. Vamos lembrar, o povo está caminhando pelo deserto. Piensa un poco en cómo ellos vivían día a día. Vamos pensar como era a vida cotidiana deste povo. Tenían la promesa de llegar a una tierra prometida, Eles tinham uma promessa de que chegariam à terra prometida. pero pasan los días, las semanas, los meses y no llega. Mas vão passando os dias, as semanas, os meses e não chegam. Y en ese contexto, Dios también les habla de esta historia. Mas nesse contexto, Deus também fala dessa história. Y es un poco paradójico porque cuando uno quiere animar a las personas, E é um pouco paradoxal quando nós queremos animar as pessoas. generalmente contamos cosas muy buenas y positivas. Geralmente a gente conta coisas muito boas e positivas. Entonces, para mí es difícil pensar cómo esta historia tan complicada va a generar esperanza. Então a gente pensa como é difícil olhar para essa história e pensar como isso é capaz de gerar esperança para o povo. Y esta historia tiene algunos elementos bien singulares. E essa história tem elementos bem singulares. Tenemos a una familia muy desordenada, Temos uma família muito desorganizada, un hijo joven muy inmaduro, um filho jovem muito imaduro, un padre que no hace honor a su cabello blanco, um a sus pai, canas, a um sus canas, no hace honor. pai que não faz honra aos seus cabelos brancos. Tenemos una familia que es controlada por el odio. Temos uma família que é controlada, dirigida pelo ódio. Y ustedes leyeron recién una familia que no lograba relacionarse bien. E nós acabamos de ler, é uma família que não conseguia se relacionar bem. Y esa es la familia que Dios elige para cumplir sus propósitos. Irmãos, essa é a família que Deus escolhe para cumprir os seus propósitos. ¿Cómo Moisés va a generar esperanza con esto? Como Moisés vai conseguir gerar esperança com isso? En una lectura rápida puede ser incluso desesperanzador. E numa leitura superficial pode inclusive ser desesperançador. Por eso necesitamos ver todo el contexto. Por isso nós precisamos olhar para o contexto. En Génesis 37, la palabra hermanos se repite alrededor de 20 veces. Aqui em Gênesis 37, a palavra irmão aparece no contexto pelo menos 20 vezes. Y en este contexto, los hermanos, en toda esta serie, los hermanos no se pueden llevar bien. E durante todo esse contexto, os irmãos não podem conviver bem. Mas el tema de hermanos contra hermanos no es nuevo en la Biblia. Mas o tema de irmãos contra irmãos não é novo na Bíblia. Desde Caín y Abel ya habían problemas. Desde Caim e Abel já tínhamos problemas. Y esto continúa a las siguientes generaciones. E isso vai continuando nas seguintes gerações. Isaac y Ismael tuvieron problemas. Isaac e Ismael também tiveram problemas. Y vemos también que había problemas entre Jacob y Esaú. Vemos também que há problemas entre Jacó e Esaú. No es extraño entonces que los hermanos se peleen. Então isso não é estranho para nós, que essa briga dos irmãos. Y luego estamos ahora en la familia de José, Agora nós estamos na família de con José, todos sus hermanos. com todos os seus irmãos. Piensa entonces en esto. Pensa, irmãos, nisso então. Que los problemas entre los seres humanos son evidentes. Que os problemas entre os seres humanos são evidentes. Pero para mí lo que es sorprendente Mas para mim o que é surpreendente en este contexto y a lo largo de la Biblia y en nuestras vidas neste contexto, ao longo da vida e em nossas vidas, es que Dios escoge a familias disfuncionales. é que Deus escolheu famílias disfuncionais. Como dice ahí en pantalla, Como diz o texto que vocês têm aqui, Deus não escolheu a família de descendentes de Abraão porque eles eram os melhores representantes dos valores familiares tradicionais, acima de seus vizinhos pagãos. Dios no nos elige porque somos familias perfectas. Deus não nos escolheu porque somos famílias perfeitas. Y José y sus hermanos fueron los fundadores de Israel. José e os seus irmãos foram os fundadores de Israel. Entonces esta es la historia de un Dios de mucha gracia Então essa história de um Deus de muita graça, que puede tomar familias disfuncionales que pode
pegar essas famílias disfuncionais transformarlas para su gloria e transformá-las para a sua glória y a través de ellos bendecir a muchos. e através dessas famílias abençoar muitos. Entonces yo pensaba esto, Então eu pensava nisso. si Dios es capaz de tomar esta familia Se Deus é capaz de pegar essas y famílias transformarla en un proceso, e transformá-las em um processo, mi familia tiene esperanza a minha família também tem y esperança. yo creo que la suya también. E eu creio que a sua também. Eso es la verdad de la palabra del Señor. Essa é a verdade da palavra Y de es Deus. muy esperanzadora. E que traz muita esperança Pero para creo nós. que es bueno mirar el contexto del conflicto. Mas eu acredito que é importante a gente olhar para o contexto deste conflito. ¿Cómo es esta familia disfuncional? Como essa família disfuncional? Vamos a hablar del jovencito, Vamos falar do jovenzinho, José. José. Podemos caer en la tentación de pensar que José es el héroe de la historia, Nós podemos cair na tentação de pensar que José é o herói da história. porque aparentemente viene a ser casi una víctima. Porque aparentemente ele parece uma vítima. En el contexto se nos habla que él era hijo de una madre, O contexto nos fala que ele era filho de uma mãe, pero la familia también tenía otras madres mas a família também tinha outras mães y habían hijos de una y otra madre. e tinha outros filhos de uma e outra mãe. Si usted piensa un poco en eso, Se você pensa um pouquinho nisso, es un escenario complicado. é um cenário complicado. Eso implica que en ese contexto Isso implica que neste contexto aqui, seguramente habían rivalidades. com certeza havia rivalidades. La Biblia es bastante clara en eso. A Bíblia é muito clara nisso. Y en ese contexto José es enviado con sus hermanos a hacer lo que comúnmente hacen. Então, nesse contexto, José é enviado com seus irmãos a fazer aquilo que era a vida cotidiana deles. Lo cotidiano era ser pastor de ovejas. Cotidiano era ser pastor de ovelhas. Y él es enviado con sus hermanos a las labores. E ele era enviado com seus irmãos para os trabalhos disso. Y él tendría entonces que estar compartiendo la labor de ser pastor. E ele então tinha que compartilhar o trabalho de ser pastor. Aunque él era joven, probablemente él estaba con los trabajos menores. Apesar dele ser jovem, provavelmente por isso, ele estava com os menores trabalhos. Y en la Biblia el ser pastor era algo muy común. E na Bíblia o ser pastor era algo muito comum. Si usted recuerda, por ejemplo, la vida de Moisés y David, ellos pastorearon ovejas. Se você lembra a vida de Moisés e Davi, eles também foram pastores de ovelhas. Nada de malo tiene ser pastor de ovejas. Não tem nada de mal ser pastor de ovelhas. De hecho, recuerde, Moisés en ese pastoreo, él recibió la palabra de Dios. Lembremos que nesse pastoreio Moisés recebeu a palavra de Deus. David en ese pastoreo estaba protegiendo las ovejas del león, por ejemplo. Davi, nesse contexto de pastoreio, ele estava protegendo as ovelhas do leão, por exemplo. Pero ¿qué estaba haciendo José? Mas o que estava fazendo José? Él no estaba haciendo eso. Ele não estava fazendo isso. Él se dedicaba, según la Biblia, Ele se dedicava, segundo a Bíblia, a desprestigiar a sus hermanos delante de su a padre. desprestigiar os seus irmãos diante do seu pai. Ahora, es bien interesante la palabra que habla sobre desprestigiar ahí. É bem interessante a palavra aqui no texto para desprestigiar. Porque no es solo comunicar una historia, Porque não é somente comunicar uma história, sino comunicarla maliciosamente. mas é comunicá-la de maneira maliciosa. Esa palabra aparece en otros contextos también. Essa palavra ela aparece em outros contextos Por também. ejemplo, cuando los espías hebreos fueron a la tierra prometida a observarla antes de viajar a ese lugar. Por exemplo, quando os espias foram à Terra Prometida fazer aquela viagem exploratória antes de entrar à Terra Cuando Prometida. ellos volvieron, hablaron al pueblo sobre la tierra prometida. Quando eles voltaram para dar o relatório ao povo sobre a Terra Prometida, Pero hablaron de la mala fama de ese lugar. eles falaram da má fama daquele lugar. Ellos hablaron mal de ese lugar. Eles falaram mal daquele lugar. Aunque era una tierra de leche y miel, Ainda que fosse uma terra de leite e mel, ellos pusieron su perspectiva maliciosa para comunicar. eles colocaram a sua perspectiva maliciosa para comunicar ao povo a respeito da terra. Entonces José, que no quería a sus hermanos, Então José, que não amava os seus irmãos, cuando él comunicaba lo que sus hermanos hacían, quando ele comunicava o que os seus irmãos faziam, él tenía una intención: ele tinha uma intenção, que su padre fuera en contra de sus que hermanos. o seu pai estivesse contra os seus Yo irmãos. no sé si usted ha visto eso en alguna familia. Eu não sei se vocês têm observado isso em alguma família. Cuando un hermano ve a otro hermano hacer algo que no está bien. Quando um irmão vê o outro irmão fazendo alguma coisa que não está bem, Muchos niños van donde el padre a acusar al hermano. muitos filhos vão lá falar com o pai e acusar o irmão. Yo sé que aquí en Brasil eso no sucede Eu mucho, sei que no Brasil isso não acontece, porque ustedes son más santos. porque eu sei, vocês são mais Los santos. pecadores están en Chile. Os pecadores estão no Chile. Pero ese niño, en vez de llamar a su hermano al arrepentimiento y a la reflexión, Mas essa criança, esse menino, em vez de chamar o seu irmão ao arrependimento, él juzga a su hermano y va a acusarlo para que lo castigue. ele julga o seu irmão e vai acusar para que ele seja castigado. Nuestros hijos no son buenos.
Nuestros hijos no son Os buenos. nossos filhos, eles não são bons. Tienen un corazón pecaminoso. Eles têm um coração Y pecaminoso. en vez de animar a otro al cambio, Em vez de animar o outro à mudança, él quiere que el juicio de Dios caiga sobre su ele hermano. prefere que o juízo de Deus caia sobre o seu irmão. Eso no es extraño en la familia. Isso não é muito estranho à família. Es decir, José estaba jugando un papel Quer dizer que José estava jogando um papel ali, no de unidad en la familia, não de unidade na família. sino él estaba profundizando la ruptura familiar. Senão ele estava sendo um instrumento de aprofundar essa divisão na família. Y no es extraño que los hijos colaboren en la destrucción de la propia familia. E não é estranho, não é incomum que os próprios filhos colaborem com a divisão da família. No contento con eso, Não feliz com isso, usted sabe en el contexto que él recibe un sueño divino. vocês sabem pelo contexto que ele recebe um sonho de Deus. Y él le cuenta ese sueño a sus hermanos. E ele conta esse sonho aos seus O irmãos. sea, él ya tenía problemas serios con sus Ele hermanos. já tinha problemas sérios com seus Pero a irmãos. pesar de eso, él va y le cuenta que Dios le ha dado una visión. E apesar disso, ele vai e conta para os seus irmãos que Deus tinha dado uma visão a ele. Él se vio en esa visión cosechando con sus hermanos. Ele se viu nessa visão colhendo os frutos com os seus irmãos. Cuando las 11 gavillas se inclinan hacia él. Quando as 11 feixes, quando os 11 feixes se inclinam diante dele, Entonces, ¿qué perseguía él con comunicar esa visión? então o que ele queria ao comunicar aos seus irmãos essa Él no le visão? estaba diciendo, les cuento esto para que ustedes estén orando conmigo. Ele não estava compartilhando isso para dizer, irmãos, olhem por mim. ¿Qué quería hacer él? O que ele queria com isso? Humillar a sus hermanos. Humilhar os seus irmãos. Él les quería comunicar Ele queria comunicar a que no eles solamente el padre era favorito de él, que não somente o pai era o favorito dele, sino también Dios era el favorito hacia él. mas também Deus o tinha como favorito. Por lo tanto, él tenía un problema serio en su corazón. Portanto, irmãos, ele tinha um problema sério no coração. Más la Biblia nos dice que no solo le contó un sueño, Mas a Bíblia diz que ele não contou apenas um sonho. a pesar de ver la reacción negativa de sus hermanos. Apesar de perceber a reação negativa dos seus irmãos, José viene y luego cuenta un segundo sueño. José vem e logo conta um segundo sonho. ¿Usted está entendiendo cómo está de complejo esto? Vocês estão entendendo como isso está complicado? Y se supone que esto tiene que generar esperanza. E supõe que ler isso tem que gerar no nosso coração esperança. Y no es extraño que a nosotros nos suceda ese problema en el corazón, E não é estranho que aconteça isso no nosso coração. porque sabemos que Dios tiene promesa con nuestras vidas y nuestras familias. Porque nós sabemos que Deus tem promessas para nossas famílias. Más cuando vemos día a día lo que está pasando en casa, Mas quando a gente olha para o dia a dia em casa, no estamos viendo siempre las promesas cumplidas ahí. nós não estamos vendo sempre essas promessas sendo cumpridas aí. A veces estamos viendo todo lo contrario, cada día más complejo parece. Às vezes nós estamos vendo ao contrário, parece que está cada vez mais complicado. José sabía que sus hermanos lo odiaban, José sabia que ele era odiado pelos seus que irmãos, tenía una posición favorecida dentro de la familia. que ele era favorito dentro da família, pelo seu pai. Por lo tanto, todo lo que nos describe la Biblia en ese punto Portanto, tudo que a Bíblia nos descreve neste ponto aqui, es que había un hombre joven muy inmaduro. que havia um homem jovem muito imaturo. Más usted y yo sabemos por la historia grande Mas você e eu sabemos pela grande história que Dios usaría a ese joven. que Deus usaria esse jovem. Y no es extraño que los jóvenes teniendo grandes llamados y dones de Dios E não é estranho que jovens, tendo um grande chamado e dons de Deus, arruinan esto por su inmadurez. arruinem tudo isso pela sua imaturidade. Por eso Dios no solo quiere darnos ciertas posibilidades y dones, Por isso, Deus não apenas quer nos dar certas possibilidades e dons, sino que también maduremos. mas Ele quer que nós sejamos amadurecidos. Seguramente usted lo ha vivido. Certamente vocês têm vivido isso. Que personas que tienen muchas habilidades y dones Pessoas que têm muitas habilidades e dons pueden ser un problema por su propio carácter. pode ser um problema pelo seu próprio caráter. Por eso nosotros como padres al interior de nuestras familias, Por isso, nós, como pais, dentro da nossa família, no solo atendemos el desarrollo de las habilidades y capacidades de nuestros não hijos, só atendemos o desenvolvimento e a capacidade dos nossos filhos, sino muy fuertemente el corazón y la madurez de nuestros hijos. mas fortemente nós temos que nos preocupar com o coração e a maturidade dos nossos filhos. Porque una persona sin carácter, con muchos dones, Porque uma pessoa com muitos dons, mas com falta de caráter, es un problema. é um problema. Y un serio problema. E um sério problema. No solo en la familia, Não só na família, en la sociedad también, na sociedade também, en la iglesia también. na igreja também.
Mas Dios puede transformar personas. Mas Deus pode transformar Y pessoas. Dios escoge a familias E disfuncionales Deus escolhe as famílias para disfuncionais su gloria para a sua glória y para la bendición de muchos. e para a bênção de muitos. Entonces, Jacob no es el héroe. Perdón, José no es el héroe. Então, José não é o herói. Vamos a ver a Jacob, Vamos ver Jacó, el padre. o pai. Otro ejemplo de disfuncionalidad. Outro exemplo de Uno disfuncionalidade. esperaría que un hombre grande, A gente espera que um homem mais velho, un hombre que ha vivido, um homem com experiência, un hombre que ha sufrido consecuencias de la vida, homem que sofreu muitas consequências na vida, ya aprenda de las consecuencias. ele já aprenda com seus erros. Él viene de una familia disfuncional. Ele já vem da família disfuncional. No es extraña la familia disfuncional. Não de la é Biblia. estranho para ele uma família Sin disfuncional. embargo, él vuelve a repetir lo mismo que vivió cuando joven. Mas ele volta a repetir os mesmos erros de quando jovem. Él era un hombre que tenía favoritismo dentro de su familia. Ele era um homem que tinha favoritismo dentro da família. Y este evento no era la primera vez que mostraba su favoritismo. E esse evento aqui não é a primeira vez que ele mostrava esse Cuando favoritismo. usted mira el contexto, por ejemplo, en Génesis 33, Quando você olha, por exemplo, o contexto em Gênesis 33, se nos muestra un problema entre Jacob y Esaú. nos mostra ali um problema entre dois irmãos, Jacó e Esaú. Recuerde que había habido un engaño entre los hermanos. Lembra que houve aquele engano entre os irmãos? Y en ese momento Esaú viene con mucha gente a enfrentar a Jacob. E nesse momento, Esaú vem com muita gente enfrentar Jacó. Jacob se entera que su hermano venía hacia él. E Jacó fica sabendo que o seu irmão vinha até ele. Ellos iban caminando en el desierto. Eles iam caminhando no deserto. Mas Génesis 33 nos dice Mas Gênesis 33 nos fala que Jacob se entera que Esaú viene. que Jacó fica sabendo que o irmão vem ao seu encontro. ¿Y qué es lo que hace? E o que ele faz? Al frente del grupo de personas, Na frente lá daquele primeiro batalhão, pelotão, coloca todos los hermanos de José, coloca todos os irmãos de José na y a frente. José y a Raquel los pone al final y los protege. E José e Raquel ele coloca no final e os protege. ¿Cómo cree usted que se sintieron los hermanos? Como vocês acreditam? Como vocês pensam que os irmãos se Es sentiram? decir, los hermanos pensaban que ellos podían ser desechables, pero José no. Os irmãos pensavam que eles podiam ser descartáveis, mas o José não. Y no es extraño que padres colaboren con esa ruptura. E não é incomum que pais colaborem com essa ruptura. Porque en las familias disfuncionales el amor no está ordenado. Porque nas famílias disfuncionais o amor está desorganizado. No hay un amor parejo para todos. Não existe um amor equilibrado para todos. ¿Cómo cree usted que se sintieron esos hermanos? Quando vocês pensam que os irmãos se sentiram? Ese mismo padre, Esse mesmo pai, cuando José trae la información de sus hermanos, quando o José traz a informação dos seus irmãos, le regala una túnica. deu para ele de presente uma túnica. Pareciera casi un premio por traer la información. Era um prêmio por trazer a informação dos irmãos. José casi era su investigador privado. José quase que era o seu detetive particular. Y cuando él traía la información, lo premiaba con una gran túnica. Então, quando ele recebia as informações, ele era premiado com uma grande túnica. Aparentemente esa túnica en ese contexto pareciera algo de un estilo muy real, muy importante. Nesse momento, naquele contexto, aquela túnica parecia algo de características reais. Estou falando de realeza, tá? Pero independiente del tipo de túnica que esta era, Independente do tipo de túnica que essa era, no era el tipo de ropa que un pastor necesitaba para ir a trabajar. não era uma roupa comum para um pastor ir trabalhar lá no campo. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? José tenía que vivir como sus hermanos. José tinha que viver como seus irmãos. Sin embargo, el padre había exaltado mucho a José. Mas o pai tinha exaltado muito a José. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí, Portanto, o que está acontecendo aqui, que cada uno de los integrantes de esa familia que cada dos integrantes dessa família no están colaborando con la unidad. não estão colaborando com essa unidade. Porque la unidad en la familia Porque a unidade na família requiere que todos estén involucrados en esto. requer que todos estejam envolvidos nela. Todos tienen que entender la importancia de vivir en familia. Todos precisam entender a importância de viver sem família. Para la gloria de Dios Para a glória de Deus. y para el beneficio de todos. E para o benefício de todos. Incluso para el plan de extender el evangelio al mundo. Inclusive para o plano de estender o evangelho para todo mundo. Jacob estaba repitiendo lo que él vivió en su familia. Jacó está repetindo o modelo que ele viveu na sua família. Sabemos cómo Isaac prefería a Esaú, Nós sabemos como Isaac preferia Esaú, mientras que Jacob era el favorito de su madre. enquanto que Jacó era favorito da sua mãe. ¿Qué está haciendo este padre? O que está fazendo esse pai? Repitiendo lo mismo. Repetindo o mesmo erro. En las familias disfuncionales, Nas famílias disfuncionais, los padres repetimos los mismos errores de nuestras os familias. pais repetem os mesmos erros das suas famílias. Mas Dios quiere que
cambiemos el modelo malo. Mas Deus quer que a gente mude esse modelo Por ruim. eso nos da su palabra, Por isso Ele nos deu sua palavra. para que esa palabra transforme nuestros corazones Para que essa palavra transforme o nosso coração. y transforme nuestras familias. E também transforme as nossas famílias. En las familias disfuncionales, entonces, Então, nas famílias disfuncionais, el amor no es ordenado. o amor está bagunçado. Los padres a veces aman más a los hijos que a sus esposos o esposas. Os pais, às vezes, amam mais os filhos do que o seu próprio cônjuge. A veces ciertos esposos aman más a sus padres que a sus hijos o a su esposa. Às vezes, certos cônjuges amam mais os seus pais que aos seus cônjuges ou aos seus filhos. O incluso dentro de las familias, a veces las personas aman más el dinero que a las personas. Às vezes, dentro dessas famílias, tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a sua própria família. Es decir, en familias disfuncionales el amor no es ordenado. Quer dizer que nas famílias disfuncionais, o amor não está equilibrado. O sea, pareciera que es la combinación perfecta para una gran tormenta. Ou seja, parece que tudo isso contribui para uma grande tormenta. Hablemos de los hermanos. Vamos falar dos irmãos. Sin duda los hermanos estaban unidos en odiar a este soñador de sueños. Sem dúvida, os irmãos estavam unidos em odiar a esse contador de sonhos. El contexto dice que cuando él recibe la túnica O contexto diz que quando ele recebe essa túnica y luego le cuenta los sueños, e logo em seguida ele conta o sonho, dice la Biblia que le aborrecieron más todavía. diz o texto que os irmãos o odiaram ainda mais. En las familias disfuncionales, Nas famílias disfuncionais, las personas responden al pecado con pecado. as pessoas respondem ao pecado com outro pecado. Y la Biblia nunca nos autoriza eso. A Bíblia nunca nos autoriza Más es isso. bastante común. Mas isso é comum. Yo lo ofendí porque él me ofendió. Eu o ofendi porque primeiro ele me ofendeu. Yo respondí de esta manera porque él me agredió. Eu respondi dessa maneira porque primeiro ele me agrediu. Mas la Biblia nunca dice que yo puedo responder al pecado con pecado. Mas a Bíblia nunca me permite responder pecado com pecado. Mas yo sé que eso no sucede en Brasil. Mas eu sei que isso não acontece aqui no Brasil. Sucede allá con los chilenos que son pecadores. Só com os chilenos pecadores. Que se caiga el cielo si estoy exagerando. Que o céu caia sobre mim se eu estou exagerando. Cuidado, homem. Los hermanos de José no eran tampoco buenas personas. Os irmãos de José também não eram boas pessoas. Cuando miramos Génesis 35, Quando nós olhamos Gênesis 35, por ejemplo, Rubén había mostrado su indiferencia moral. por exemplo, Rubem tinha mostrado a sua indiferença moral. Él durmió con la esposa de su padre, con una de las esposas de su Ele padre. dormiu com uma das esposas de seu pai, Más que por lujuria, por rebelión. mais que por luxúria, foi por rebeldia. En el capítulo 34 se nos muestra a Simón y a Leví No capítulo 34 nos mostra Simão e Levi masacrando una ciudad desprevenida. massacrando uma cidade de maneira desprevenida. ¿Cómo esta historia va a generar esperanza? Meus irmãos, como essa história vai gerar para nós Es esperança? que eso es lo sorprendente del Evangelio. É porque é isso que nos surpreende no Evangelho. Que Dios toma familias disfuncionales. Que Deus pega essas famílias Dios disfuncionais, escoge familias disfuncionales Deus escolhe essas famílias para redimirlas, para redimi-las, para su gloria para a sua glória y para la bendición de ellos e para a bênção deles y para la mesmos bendición de muchos. e para a bênção de muitos. Si Dios toma esta familia, Se Deus pega essas famílias, puede usar las nuestras también. também pode usar as nossas Y famílias. eso es muy esperanzador. E isso traz muita esperança para nós. Es verdad, É verdade. Jacob no era el mejor padre del mundo, Jacó não era o melhor pai do mundo, José no era el mejor hermano del mundo, José não era o melhor irmão do mundo, pero ellos no debían responder al pecado con pecado. mas eles não deveriam responder pecado com pecado. Mas nosotros también tenemos que reflexionar en eso, Mas nós também devemos refletir sobre isso, porque eso no colabora con la unidad de la familia, porque isso não colabora com a unidade da família. colabora con la destrucción de la familia. Ao contrário, destrói a família. Muchas veces respondemos así. Muitas vezes nós respondemos, reagimos dessa maneira. Pero generalmente observamos Em geral, a gente observa que la tendencia de los comportamientos humanos que a tendência dos comportamentos humanos es hablar con eufemismos. é falar com eufemismo. No definimos las cosas como la Biblia las define. Nós não definimos as coisas como a Bíblia as define. Tenemos que categorizar de manera bíblica lo que está A gente sucediendo. precisa categorizar de maneira bíblica isso que nós estamos falando. Generalmente hablamos de que son errores, Geralmente a gente fala que são erros, que yo puedo cambiarlos. que eu posso mudá-los. Que no son cosas tan graves. Não são coisas tão No graves. exageres. Não exagere muito. Solo te ofendí una vez. Eu te ofendi somente uma vez. Mas Dios habla en términos muy claros que es pecado. Deus fala de maneira muito clara o que é o pecado. Pecado que tiene que confesarse Pecado que precisa ser confessado, para que Dios, quien es fiel y justo, para que Deus, o que é fiel e justo, nos perdone
nos perdoe, pero también nos limpie. mas também nos limpe. Muchas personas no cambiamos Muitas pessoas não mudam porque no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. porque não estamos vivendo de acordo com o Y Evangelho. me refiero no solamente al hecho de haber creído en Jesús, Eu não estou me referindo apenas ao fato de ter crido em Jesus, sino a reconocer que necesitamos confesar nuestros pecados senão ao fato que nós precisamos continuamente confessar os nossos y pecados creer en el Evangelio. e crer também no Evangelho Y confiar en que Dios va a obrar en nuestro e corazón. confiar que Deus vai continuar trabalhando os nossos corações. Esta familia disfuncional Essa família disfuncional está mostrando que están apenas iniciando un proceso de transformación. está mostrando que está apenas iniciando um processo de transformação. Pero Dios escoge a esta familia. Mas Deus escolheu essa família. Así como la Biblia dice en Filipenses, Assim como a Bíblia diz em Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros, aquele que começou a boa obra em nós, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ele vai completá-la até o dia de Cristo Y eso Jesus. tiene que también ser esperanzador para nosotros, Isso também tem que trazer esperança ao nosso coração. que a veces vivimos en familias complicadas. Nós que vivemos muitas vezes em famílias complicadas. Mas no creo que suceda mucho aquí. Mas eu creio que aqui não acontece muito isso. Pero si usted sabe de alguien, Mas se você sabe de alguém que vive assim, usted puede compartirle la esperanza del Evangelio. você pode compartilhar essa esperança do Evangelho. Amén. Amém? En resumen, Resumindo, ¿cómo son las familias disfuncionales? como são as famílias Solo disfuncionais? algunas ideas de resumen. Só algumas ideias para resumir. En las familias disfuncionales el amor no es ordenado. A família disfuncional, o amor não é ordenado. En las familias disfuncionales las personas responden al pecado con pecado. Nas famílias disfuncionais, as pessoas respondem o pecado com pecado. Y en estas familias disfuncionales los pecados no son tratados como deberían ser tratados. E nessas famílias disfuncionais, os pecados não são tratados como deveriam ser tratados. Yo no sé si en Brasil existe esta analogía, Eu não sei se no Brasil existe essa analogia que eu vou falar aqui. que a veces las cosas en vez de aclararlas, Porque às vezes as coisas, no lugar de esclarecê-las, levantamos la alfombra y ponemos debajo la suciedad. nós levantamos o tapete e jogamos a sujeira por ¿Se baixo. entiende eso, no? Você entende isso? Y a veces llegamos a tropezarnos con lo que está pasando. Às vezes nós tropeçamos nisso. Y hay muchas familias que no están resolviendo los problemas, sino solo acumulando por debajo. Tem muitas famílias que não estão resolvendo o problema, mas jogando o problema por debaixo do tapete. Y algún día eso va a explotar. E um dia isso vai explodir. Por eso necesitamos creer en el Por Evangelio. isso que nós precisamos crer no Por eso Evangelho. necesitamos confesar nuestros pecados. Por isso nós necessitamos confessar os Por nossos eso tenemos pecados. que no ser hipócritas. Por isso nós não podemos ser hipócritas. Confesar nuestra realidad Confessar nossa y realidade pedir ayuda. e pedir ajuda. Por eso Dios nos ha dado una iglesia. Por isso Deus nos deu uma igreja. Por eso tenemos personas maduras a quien pedir consejo. Por isso nós temos pessoas na igreja que são pessoas maduras que podem nos dar conselhos. Mas algunas familias viven como que nada sucediera. Mas algumas famílias vivem como se nada tivesse acontecendo. Y el marido le dice a la esposa, tú no digas nada. E o marido diz à esposa: você fique calado, não fala nada. Y eso sucede en las familias disfuncionales. E isso sucede nas famílias El disfuncionais. pecado no es tratado como debería ser tratado. O pecado não é tratado como deveria ser tratado. Necesitamos confesar nuestros pecados. Nós precisamos confessar os nossos Porque Dios pecados. es fiel y justo Porque Deus é fiel e para justo perdonarnos, para perdoar, pero también para limpiarnos. mas também para limpar. El segundo punto del sermón, Segundo ponto, y ya voy a ir muy rápido hacia el final, eu vou avançar aqui rápido para o porque quiero final, terminar a tiempo, porque eu quero terminar a tempo, para que me vuelvan a invitar. para que vocês me convidem outra vez. Que Dios transforma en un proceso a las familias disfuncionales. Porque Deus transforma em processo as famílias Y esto es muy disfuncionais. importante. Isso é muito En importante. términos teológicos, Em termos teológicos, hay una santidad posicional. existe uma santidade posicional. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Pero esto después sigue en la santificación progresiva. Mas isso continua na progressão da santificação. Y eso es un proceso que dura toda nuestra vida. E esse é um processo que vai durar toda a vida. Y al final existe una santidad total que sería la glorificación. E no final existe uma santidade total que é a glorificação. Probablemente lo hemos estudiado en teología. Provavelmente em teologia aqui nós já estudamos isso. Seguramente vuestros pastores os han explicado este proceso. Certamente seus pastores já explicaram esse Pero processo a a veces vocês. olvidamos esto. Mas às vezes nos esquecemos disso. Porque hay una santidad posicional, Porque existe uma santidade posicional, pero hay una que es progresiva, que mas sube. ao mesmo tempo existe uma progressiva que dura toda a vida. Lo digo porque a veces hay personas en las familias Eu digo isso porque às vezes tem pessoas na família que exigen al otro que exigem do outro santidad perfecta en la tierra. santidade perfeita na terra. Yo no sé si aquí sucede, Eu não sei se aqui acontece pero isso, ya en Chile algunas mujeres porque lá no Chile algumas mulheres quieren estar casadas con Cristo en la tierra. querem estar casadas com Cristo na terra. ¿Usted ha visto eso?
Eu vi. Eu vi. Sim. Na minha casa, ou não. Entonces, aunque ellas saben Ainda que elas saibam que la santificación es progresiva, que a santificação é progressiva, exigen santidad total exige também essa santidade total. y nunca se verá en la tierra total. Que nós nunca vamos ver isso aqui na Terra. Entonces, en vez de animar al cambio, Em vez de a gente animar o outro a mudar, pone más peso sobre el a que gente está coloca cambiando. uma carga maior sobre ele. Y eso es muy importante. Isso é muito importante. Sería muy extraño Seria estranho que usted viera a una persona del campo, que você olhasse para uma pessoa do campo, a alguien que cultiva árboles de fruta, alguém que cultiva árvores de frutas. que cuando él plantó un árbol de fruta Quando ele plantou uma árvore y el frutífera, árbol está creciendo a árvore está crescendo y todavía no da buenos frutos, e todavia não deu bons frutos. él esté desesperado porque no da buen fruto. Ele está desesperado porque ainda não deu bons Y frutos. tome el árbol E toma a árvore y lo mueva fuertemente. e começa a balançar essa árvore fortemente. Dame buenos frutos. Dá-me bons frutos, dá-me bons frutos. ¿Qué pensaría usted? O que você pensa disso? ¿Ese está loco? Esse cara está louco. ¿Qué se cree? Quem ele pensa que ele é? Está loco. Está louco. Y a veces hay cristianos que hacen eso. E às vezes tem cristãos que fazem isso. Quieren que el otro dé fruto ahora. Quer que o outro dê frutos agora. Manipulan, Manipulam, presionan, pressionam, gritan, gritam, se enojan ficam bravos porque no da fruto. porque não dá fruto. ¿Qué debería hacer? O que eles deveriam fazer? Lo que Dios dice que debe hacer. O que Deus diz que eles devem fazer. Regar, Regar, podar podar y orar. e orar. Porque Dios da el crecimiento. Porque é Deus quem dá o crescimento. No, si yo lo muevo mucho, E não é pelo fato de eu mover muito, no va a apurar el fruto. eu não vou apressar esse processo. ¿Usted está entendiendo? Você está entendendo isso? Si no entendemos la santificación progresiva, Se nós não entendemos a santificação en vez progressiva, de ayudar y animar al no crecimiento, lugar de a gente ajudar e animar o crescimento, vamos a cortar el árbol. nós vamos cortar a árvore. Y muchas familias se cortan. E muitas famílias se cortam. En las familias disfuncionales, Nas famílias disfuncionais, no estamos entendiendo não estamos entendendo que el cambio dura toda la vida. que a mudança é por toda a vida. Y eso es lo que vemos aquí. É isso que vemos aqui. Esta familia fue restaurada en muchos años. Essa família foi restaurada em muitos anos. Quiero ir cerrando Eu quero ir fechando y hablar del último punto. e falar do último ponto. Que Dios finalmente se glorifica en estas familias Que disfuncionales. no final, Deus ele é glorificado nas famílias disfuncionais. En Génesis 50 Em Gênesis capítulo 50, se muestra lo siguiente. a gente vê o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: o teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Hermanos, José lloró. Irmão, José chora. ¿Usted cree que José de Génesis 37 hubiera llorado por sus hermanos? Vocês pensam que o José lá do capítulo 37 tinha chorado por essa situação com os irmãos? Él Não. quería que el fuego del cielo cayera sobre sus Ele hermanos. queria que o fogo do céu caísse sobre os seus irmãos. Pero después de muchos años, Mas depois de muitos anos, el corazón de José es diferente. o coração de José é diferente. Dios trabajó en ese hombre. Deus trabalhou nesse homem. Tenga confianza porque Dios sí está trabajando en el corazón de su familia. Tenha confiança, porque Deus sim está trabalhando no coração da sua família. Podemos tener esperanza en eso. Nós podemos ter esperança nisso. José está cambiando Dios está cambiando a la familia de José. Deus está mudando a família de José. Dios también está cambiando su familia. Deus também está mudando a sua família. Tenga esperanza. Tenha esperança. No es tan rápido como usted Não é quiere. tão rápido como você quer, Es en el tiempo de Dios. é no tempo de Deus. Ahora, eso no significa Agora, isso não que significa la soberanía de Dios que a soberania de no Deus va de la mano con la responsabilidad humana. não vai dada de mãos com a Y es responsabilidade por eso que humana. Dios nos da su palabra. É por isso que Deus nos dá a sua Tenemos palavra. los medios de gracia. Nós temos os meios de graça. Tenemos una familia cristiana, Nós temos uma família cristã. una iglesia donde congregarnos, Nós temos uma igreja onde congregamos. para que Dios nos ayude a que este proceso tenga más fruto. Para que Deus nos ajude, para que esse processo tenha mais frutos. ¿Qué más vemos en este capítulo? Nesse capítulo a gente ainda vê: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Wow. José ahora
sabe que él no es Dios. José agora sabe que ele não é Deus. Pero José de Génesis 37 se creía Dios. Mas o José do Gênesis 37, ele acreditava que ele era Deus. Porque él juzgaba a sus hermanos. Porque ele julgava os seus irmãos. En las familias disfuncionales las personas siempre se están juzgando. Nas famílias disfuncionais, as pessoas sempre estão se julgando. Pero las familias que han sido renovadas por el Evangelio Mas a família que tem sido renovada pelo Evangelho, saben que ellos no son Dios. eles sabem que eles não são Deus. Que Dios es el que juzga. Que Deus é aquele quem julga. Y nosotros estamos aquí para ayudarnos en el cambio. E nós estamos aqui para ajudar-nos mutuamente nessa No para mudança. juzgarnos injustamente. Não para julgar injustamente. Y finalmente, E finalmente, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. a esta altura del proceso de santificación de José, Nessa altura do processo de santificação de José, él entendió que la vida no se trataba de él solamente. ele entendeu que a vida não era apenas sobre ele. Porque en Génesis 37 él era el centro de su propia vida. Porque em Gênesis 37 ele acreditava que ele era o centro da sua própria vida. Pero en Génesis 50 él entendió que la vida se trata de Dios Mas em Gênesis 50 ele entendeu que a vida se trata de Deus y de sus planes. e dos seus planos. Y que su familia E que a sua família no era el centro de la historia, não era o centro da história. sino Dios que tiene un plan con muchas otras personas. Senão Deus que tem um plano com muitas outras pessoas. Él entendió que todo lo que él vivió, Ele entendeu que tudo aquilo que ele viveu, incluso todas esas cosas malas que podemos hacer una gran lista, inclusive todas aquelas coisas ruins que aconteceu com ele, que a gente pode fazer uma grande lista, Dios las tornó para bien, Deus as transformou para bem, para salvar un pueblo. para salvar um povo. Hermano, Dios está trabajando en nuestras vidas. Irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida. No como teniendo nuestra familia como el centro de la historia, Não a gente pensando que a nossa família está no centro da história, porque estamos en la historia de Dios, porque nós estamos na história de Deus. en la historia de su evangelio. É a história do seu evangelho. Y Dios va a usar familias quebradas como la nuestra E Deus vai usar as famílias quebradas como as para nossas su gloria para a sua y glória para ser un testimonio del evangelio, e para ser um testemunho do evangelho, no de perfección, não de perfeição, sino de familias que están cambiando, mas de famílias que estão em mudança, que están tomadas del Señor que estão tomadas por Deus y Dios las está renovando. e Deus as está renovando. Eso es muy esperanzador. Isso traz muita esperança. Y espero que el Señor E eu espero que Deus nos ayude a entender nos ajude hoje a entender que la gracia de Dios en Cristo que a graça de Deus em Cristo es la que triunfó sobre el juicio. é a que triunfou sobre o juízo. Y así como esa gracia de Dios en Cristo fue derramada sobre nuestra E vida, assim como essa graça foi derramada em Cristo em nós, y no el juicio de Dios sobre e nuestra não o vida, juízo de Deus sobre nós, nosotros podamos dar de gracia, nós podemos dar de graça, sobre todo al interior de nuestra familia, sobretudo no interior da nossa família, lo que de gracia hemos recibido. o que de graça nós recebemos. Que el Señor bendiga sus vidas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos orar. Señor, te damos gracias Senhor, nós te agradecemos por tu hermoso evangelio. pelo seu maravilhoso evangelho. Gracias, Señor, Graças, Senhor, porque de gloria en gloria porque de glória em glória estamos siendo transformados nós estamos sendo transformados a la imagen misma de Jesucristo. à imagem de Jesus. Señor, alimenta nuestro corazón en esta mañana Senhor, nessa manhã alimenta o nosso coração con la esperanza que viene com a esperança que vem, de saber que tú eres un Dios soberano, sabendo que o Senhor é um Deus soberano, pero también un Dios sabio mas também um Deus sábio, y también un Dios que nos ama, mas sobretudo um Deus que nos ama. que sabe lo que es mejor para O nosotros, Senhor sabe o que é melhor para nós, que quiere lo que es mejor para o nosotros Senhor quer o melhor para nós y también está guiando nuestras vidas para recibir esas promesas. e também está guiando a nossa vida para receber essas promessas. Señor, bendice a tu pueblo. Senhor, abençoa o teu povo. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.